Estamos aqui falando do envelhecimento da população e do quanto esse fenômeno vem impactando em todos os países, inclusive no Brasil. Estou com o Alexandre Lima, que pesquisa esse assunto. Vamos fazer um recorte mais próximo, regional, para a gente depois voltar a ver onde que isso tudo impacta, em quais as áreas que o impacto é mais marcante. Como é que está no Vale do Paraíba? Eu fico imaginando, por exemplo, o Vale é uma região muito próspera no Brasil, em termos de produção tecnológica, em termos de transporte de valores, de riquezas, tudo. E tem que ser uma região completamente atualizada com os movimentos do mundo todo, né? Você acredita que essa condição é favorável a aceitar mais no mercado de trabalho o idoso? Muito importante o que você colocou. A gente está numa fase de transição muito aguda e eu acho que essa percepção aos poucos ela começa a permear as empresas, a sociedade, né? A gente vive numa região riquíssima, que é o eixo Rio-São Paulo, as duas principais capitais, e aqui trafega muita riqueza, né? A região do Vale do Paraíba, ela é muito parecida, a demografia dela, com do estado de São Paulo, ou seja, a expectativa média brasileira é 76 anos, mulher um pouco mais, beirando os 80, homem um pouco menos, e aqui a gente está na região de São Paulo, que é um pouco acima da média, né? E a região do Vale do Paraíba tem isso. Há algumas cidades em que essa demografia é um pouco diferente, cidades menores, que elas são um pouco mais envelhecidas, cidades universitárias, que às vezes por conta de uma conjuntura de economia local é um pouco mais, mas ela é uma tendência que qualquer cidade do Vale, regionalmente mesmo, elas repetem. Em relação ao mercado de trabalho, eu diria o seguinte, a gente tem uma revolução à frente, e talvez a gente não tenha se dado conta disso, porque são vários fatores. O primeiro, a gente tem um processo tecnológico em curso, né? E esse processo de tecnologia, ele ceifa, ele mata profissões que existem, cria novas profissões. Então, esse é um desafio. Tem gente se formando na faculdade por uma profissão que não vai existir quando acabar o curso. Exatamente. Às vezes as pessoas falam, eu tenho 20 anos de experiência. Se você não se atualizou, você se formou 20 anos atrás, você tem 19 anos de déficit. E por outro lado, tem gente com mais de 50 anos, pouco mais de 50 anos, que tem uma super energia intelectual, física, inclusive, para produzir, e às vezes o mercado é excludente. Sim. E aí, essa nova perspectiva pode facilitar mais a empregabilidade desse pessoal? Saiu estudos esses dias, eu vi um estudo feito numa universidade americana que fala em qual idade você atinge seu ápice para determinados níveis de atividade. E a gente vê algumas coisas que processamento matemático, ele chega perto da maturidade, capacidade de se interrelacionar, entender as emoções alheias e como interagir, a inteligência emocional, ela não atinge o ápice nas idades mais jovens. Nero, o imperador louco de Roma, pôs fogo em Roma aos 27 anos de idade. Então, com 50, você está talvez com muito mais sabedoria para saber administrar. O que talvez as pessoas precisem perceber é que não existe uma linearidade. Talvez a gente perca, a gente é muito focado na coisa física, né, da habilidade muscular, e a gente é um construto, a gente é um conjunto de coisas. Existe um livro famoso de um psicólogo americano que chama Inteligência Emocional, em que ele mostra... Daniel Goleman, exato. E o que acontece, o que a gente nota é que à medida que a gente envelhece, você pode até ter algumas perdas físicas. Hoje, para ler, eu uso um óculos, não é? Mas ainda que haja algum nível de perda física que você consegue retardar tendo uma vida mais saudável, praticando esportes, você tem outra curva de gráfico que começa a subir, que é a sua inteligência emocional, sua maturidade, sua capacidade de entender o próximo. Foco, né? Você não desperdiça energia. Você não desperdiça, você já começa a entender e fala, isso não vale a pena, isso não vale a pena eu perder tempo com isso. Vou direto ao ponto. Você é mais seletista. Então, ainda que isso você mexe também no poder de consumo, porque é uma geração que... O ato de a gente evoluir na escala do tempo muda a nossa visão das coisas, dos produtos, das mercadorias. A gente passa a valorizar atributos que quando a gente é mais jovem a gente não valoriza. Então acho que é um erro olhar o processo de envelhecimento apenas sob a ótica física, de alguma perda física que você pode ter. Você vai tratar no seu livro sobre o tal do bônus demográfico, né? Também, que é isso? Bônus demográfico é um fenômeno demográfico que acontece quando um país ou uma região ela tem uma quantidade de pessoas muito grande em idade economicamente ativa, que pode ser de 15 a 64, esse número varia, mas normalmente aquela idade em que a gente é teoricamente produtivo ou está no mercado de trabalho.
20 a 60, 15 a 64, essas nomenclaturas variam. E o que acontece? E o Brasil, eu me lembro de uma capa de uma revista de negócios famosa, que há cerca de 10 anos a capa era assim, Brasil, 20 anos para ficar rico. Porque os países que passam por esse bônus demográfico, ou seja, é muita gente no mercado de trabalho. E pessoas que estão em capacidade laborativa, elas podem contribuir para enriquecer o país, construindo riquezas, indo para o mercado, ou seja, isso é muito bom, não é? Mas o Brasil não perde uma chance de perder uma chance, infelizmente, mas isso requer investimento em educação de qualidade, um ambiente profissional em que as pessoas tenham oportunidade de trabalhar, um ambiente econômico favorável. E isso a gente cumpriu capengamente. O Brasil teve um ciclo de crescimento, aí agora a gente já está vivendo aí, daqui a pouco a gente vai para meia década perdida aí de crises que começou ali por 2014, a gente já está em 2018. Já Nada 2020. leva a crer que com essas turbulências políticas que a curto prazo, embora esteja melhorando, mas ainda não está, ou seja, então isso talvez tenha prejudicado a gente aproveitar na plenitude esse bônus demográfico. E agora, a partir das próximas décadas, a gente inverte esse ciclo e passa a envelhecer. Esse estoque de pessoas em idades mais avançadas, ele começa a crescer muito e a gente não está tendo uma reposição de jovens. E qual o impacto desse grupo de pessoas com idade mais avançada no lazer, no turismo? Isso é fantástico, né? Se tem uma das coisas que a tecnologia nos prometeu e que ela não conseguiu entregar, é mais tempo livre, né? Porque sempre foi uma promessa da tecnologia. Então, acho que se a gente for analisar um dos ativos que a gente tem mais escassos hoje em dia é tempo. Não é isso? Acho que quase todo mundo fala, não tenho tempo, eu não tenho tempo. E normalmente essas pessoas que já estão numa idade mais avançada, ele tem esse estoque de tempo livre. Só que pela primeira vez na humanidade ele tem estoque de tempo livre e saúde simultaneamente. Porque isso é uma coisa interessante. A gente está não apenas vivendo mais, a gente não tem mais anos de vida só. A gente tem também mais vida nos anos. As pessoas estão vivendo mais com muita capacidade física. Minha mãe tem mais de 70 anos de idade e ela tem um vigor, anda para cima e para baixo, faz academia. Aquele estereótipo da pessoa que 60 anos era velhinha, qual que é o símbolo da terceira idade nas placas? É um corcunda de bengala. Isso é a partir de 60. Quantas pessoas de 60 anos você conhece que é corcunda de bengala? Não, são jovens na pegada. Estão muito bem, estão fisicamente bem, estão amando, estão tudo. Então, eu diria que essas pessoas com tempo livre, elas são um excelente mercado para a indústria de lazer. Se você for olhar ônibus de excursão, esse tipo de coisa, lazer, turismo, está cheio de pessoas dessa idade. Você usou uma palavra aí que foi nos relacionamentos. A questão do momento também está mexendo na qualidade dos relacionamentos entre as pessoas com mais idade. Mas eu não vou tratar disso agora, vai ser no próximo bloco, daqui a pouquinho. Até já.